tudo indica que o Banco Central deve começar a subir os juros nesta semana. Isso vai fazer com que tomar dinheiro emprestado fique mais caro no Brasil. Mas o que isso quer dizer para você, investidor? Será que a renda fixa vai voltar a ser atrativa? É o fim do brilho da Bolsa de Valores? Para discutir esse tema, a gente tem hoje dois convidados especiais, dois ex-diretores do Banco Central. Aqui no estúdio comigo, Luiz Fernando Figueiredo, que é fundador da Mauá Capital e foi diretor de política monetária do BC. E de casa, Alexandre Schwartzman, que comanda a consultoria Schwartzman e Associados e foi diretor de assuntos internacionais da Autoridade Monetária. Começa agora o grande debate de investimentos e o tema dessa edição especial de aniversário da CNN é Juros em alta e autonomia do BC. Como investir? Meu muito obrigado aos dois convidados e boa noite. Eu começo o nosso debate perguntando para o Figueiredo. Figueiredo, por que o BC vai subir o juro nesta semana e para quanto? Bom, ele vai subir porque nós tivemos vários choques inflacionários desde o segundo semestre do ano passado e continuam. Então, as projeções elas estão na meta ou começando a subir um pouco acima da meta. E o Banco Central está achando que o grau de estímulo que existe hoje está excessivo. Então está na hora de começar a voltar para casa, ou seja, voltar para o juro neutro, juro estrutural de longo prazo. A minha visão é que, em geral, você começa com um passo pequeno e depois você vai para o voo de cruzeiro. Então, você poderia começar com 0,25, né, 25 pontos, e depois ir para 50 pontos nos próximos passos. Mas hoje existe uma dúvida, até por conta de todo o estresse que nós sofremos recentemente, ser entre 0,25 e 0,50. Muito bem. Schwartzman, a mesma pergunta. O Banco Central sobe o juro para quanto e por quê? Bom, eu já estou aqui, eu estou mais convencido que o primeiro movimento vai ser mesmo de 0,5 ponto percentual. O raciocínio é muito semelhante ao do Luiz. Eu queria só chamar a atenção que a gente olha para o padrão inflacionário que a gente tem visto de 5, 6 meses para cá, é um efeito muito ligado à evolução de preço internacional de commodities. Acho que o exemplo mais claro é combustível, mas não para por aí, combinado com o câmbio. Porque normalmente, quando o preço de commodities subia, o real se valorizava e tirava um pouco desse peso. Não tem conseguido, por um problema que está ligado muito à área política, à área fiscal. O fato é que isso exacerbou esse choque de commodities que veio lá fora. Então, além do aumento do preço das commodities, tem um aumento do dólar, isso tem tido um impacto na inflação. Agora, por enquanto, ele está limitado àqueles produtos que são mais ligados à cadeia do dólar, né? Não tem muito impacto, por exemplo, na parte de serviços. Acho que a função do Banco Central agora é impedir que esse choque nos produtos em dólar comece a afetar também o preço de serviço. E aí a necessidade de, como disse o Luiz, normalizar, colocar a política monetária ali mais perto do neutro. Bacana. Figueiredo, subir o juro vai conter os preços que estão subindo tanto agora na economia? Não, é que o efeito da taxa de juros se dá, enfim, uma série de coisas, né? Quer dizer, não dá efetivamente no preço da gasolina, mas qualquer coisa que você vai comprar crédito ou você vai ter que tomar dinheiro para investimentos, a taxa de juros, e obviamente não é a taxa de juros de um dia, mas a curva de juros, né? O juro de longo prazo, ele é quem é afetado e afeta a minha decisão de consumo ou de investimento. Se o juro é muito alto, eu eventualmente não vou comprar um produto que eu tenho que comprar a prazo. Eu vou esperar. Então, quando sobe o juro, no final, o objetivo é dar uma esfriada na demanda e, com isso, reduzir a pressão inflacionária. Bacana. Schwartzman, esse novo timing, esse novo momento do juro, afeta como o investimento de quem está nos acompanhando? A renda fixa vai voltar a brilhar? Acho que brilhar é difícil, né? Quer dizer, obviamente, hoje em dia, o que a gente está investido, praticamente em curto prazo, não paga nem a inflação. Agora, o que eu prevejo do ponto de vista de aperto monetário ainda é relativamente modesto comparado ao que a gente viu no passado. Então, acho que nós não voltaremos para aqueles momentos que a gente tinha um juro super alto no Brasil e que era aquela moleza de basicamente ficar ali no CDI. Vai
o CDI vai ficar um pouquinho melhor, mas acho que não vai dar para escapar de ter que tomar um pouco mais de risco se quiser ganhar um pouquinho mais nas nossas aplicações. Isso quer dizer, Figueiredo, que esse bom momento da Bolsa de Valores continua mesmo com a trajetória de alta do juro? Eu acho que sim. Tá certo que o Brasil ele fica inventando turbulência, crise e dificuldade a cada 5 minutos, né? Então é muito difícil você falar que a coisa vai ser mais tranquila. Mas de qualquer forma, muito na linha do que o Alexandre disse, quer dizer, hoje uma aplicação financeira que não corre risco, ela também não tem rentabilidade. Que, aliás, é o que acontece no mundo inteiro. O Brasil, que tinha uma gigantesca jabuticaba, ela deixou de existir. Então, quer dizer, não tem outra alternativa senão correr algum tipo de risco para ter rentabilidade. A Bolsa, né, as ações, são um dos casos. E tem uma coisa que é interessante, quando esse juro é alto demais, todos esses ativos, digamos, associados à economia real, que são ações, mesmo imóveis e coisas desse tipo, eles acabam ficando mais desvalorizados, porque você carregar eles, se o juro é tão alto, fica mais caro. Então, com essa mudança sendo mais estrutural de um juro menor, eles passam a ser mais atrativos, então eles tendem a ter uma mudança de patamar. Bacana. Schwartzman, até quanto vai essa alta da taxa Selic e qual que é a tua percepção sobre o mercado de renda variável, se os IPOs, a onda de IPOs deve continuar mesmo assim? Bom, a minha cabeça, assim, eu estou pensando num juro chegando 4,25 ou 4,5 ali no final desse ano, começo do ano que vem. Então, não é pouco, considerando onde a gente está, mas ainda é historicamente baixo, né? Então, vai mais ou menos equilibrar com a inflação. Então, a gente volta a ter um juro real perto de zero. Quanto ao mercado de renda variável, aí eu vou ter que ecoar o Luiz. Quer dizer, obviamente, essa evolução da taxa de juros favorece. A gente tem um monte de gente querendo vir para o mercado. O problema é que não é só a taxa de juros que vai determinar isso, que a gente está no meio do pior momento da nossa pandemia. A gente está com a vacinação atrasadíssima. A gente tem uma incerteza política gigantesca. Tem um Congresso que acabou de desfazer um bom pedaço da emenda constitucional que deveria contrabalançar o aumento de gastos esse ano. Então, a gente tem, acho que, risco sobrando nessa história. Eu não saberia dizer o que vai acontecer com Bolsa, não. Eu continuo muito preocupado com a evolução de política fiscal no país. Figueiredo, o Schwartzman mencionou a política fiscal, a preocupação. Isso afeta diretamente o dólar. Essa alta do juro deve conter os ânimos no mercado cambial e o dólar deve ficar contido a partir de agora? Olha, eu não acho que subir os juros 50 pontos, 100 pontos, 150 pontos, ou até mais do que isso, vai mudar a trajetória da taxa de câmbio. A taxa de câmbio oscila 1,5% todo dia. Então, esse aumento, para mim, ele não vai afetar. Isso é coisa do passado, quando o juro era 15, 12. Aí era outra história. O problema da taxa de câmbio, como todos os outros ativos do Brasil, chama-se fiscal, como o Alexandre falou. O nosso problema é fiscal. Queremos olhar consequências, outras coisas, pode até ser, mas a causa é fiscal. Então, eu não tenho a menor dúvida que vamos por um segundo, reduzir fortemente o risco fiscal. Vamos ver o que acontece com todos os ativos brasileiros e com o dólar. Vai despencar. Então, está muito associado a isso. Embora o Alexandre tenha razão que a PEC emergencial ela não ficou como ela era, mas o risco de descontrole absoluto, de irresponsabilidade grande na área fiscal, eu acho que ficou mais contido depois que ela foi aprovada. Tá? Então, os ativos eles estavam já com um prêmio de risco muito na dúvida se isso ia acontecer ou não. Dentro, não o cenário bom, mas o que era possível, digamos, acabou dando um pouco mais para o lado bom. Então, assim, a minha visão é que os ativos brasileiros eles tendem a melhorar. O problema é, de novo, né, se a gente não ficar inventando conversa nova, porque todo dia tem uma coisa nova. Né? Schwartzman,
a gente costuma falar aqui no programa sobre investimentos, mas recentemente, nos últimos meses, muita gente tomou crédito pós-fixado, atrelado, por exemplo, a financiamento imobiliário, a poupança, IPCA. Muda alguma coisa essa nova tendência de alta do juro para quem está com dívida pós-fixada? Muda, mas vamos lembrar, quer dizer, não é essa elevação de juros, ela estava razoavelmente já nos preços, né? Obviamente mais nos últimos meses. Então, enfim, faz parte, acho que, do risco que as pessoas que tomaram. Quem tomou pré-fixado também já estava embutindo ali um aumento bastante expressivo. Aliás, se a gente for olhar o nosso juro futuro, né, ele tem muito mais de aumento de juros do que eu mesmo considero possível. Então, a gente vai olhar ali para os próximos 12 meses, tal, e balizar numa taxa pré-fixada em torno de 6. Se eu tiver correto, nem sempre garanto, se a gente terminar com 4,5, vai ficar mais caro, mas menos caro do que seria ter tomado um pré-fixado. Então, ainda não me parece ter sido uma estratégia errada ficar no pós por enquanto. Tem muito prêmio de risco, como o Luiz chamou a atenção, esse prêmio de risco é fiscal, né? Se a gente não aprontar coisas novas, talvez esse risco diminua. Né? Mas o Brasil é isso, quer dizer, a gente estava discutindo uma coisa de auxílio emergencial, de repente colocaram um bodão na sala falando lá de nós vamos tirar o Bolsa Família do teto, aí deu pânico, aí tiraram isso. Então, qual a garantia que ninguém vai ter uma ideia brilhante, porque enfim, não falta gente com mentes brilhantes rodeando o presidente que não tem uma mente exatamente brilhante. Muito bem, eu agradeço muito a participação de dois grandes nomes da economia brasileira, mas infelizmente o nosso tempo acabou e você que está nos acompanhando, depois de ouvir as visões de dois economistas tão experientes e conceituados, dois ex-bancos centrais, Banco Central, você tem opinião e informação valiosa para decidir como administrar o seu capital diante desse cenário de alta do juro e de autonomia do Banco Central aqui no Brasil. Este é o Grande Debate Investimentos da CNN Brasil. Obrigado aos nossos convidados e a gente volta na próxima semana. Até lá!